Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. E aqui no Café com Consultoria é aquele momento que eu venho para conversar diretamente com você, olho no olho. Aqui eu posso te responder uma dúvida que você tem, te apontar um caminho ou mesmo te ajudar a resolver um problema que impede você de parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. Olá, bom dia. Bom dia, Campa. Como você se chama? Osvaldo, Angola. Osvaldo. Ah, acho que você tentou falar comigo outro dia, não deu muito certo, né? Sim, tivemos problema do som. Do som. Ah, hoje eu tô te ouvindo bem, Osvaldo. Ok, tinha que preparar as condições. Ah, tá certo. Você fala de onde, Ok. Osvaldo? Eu falo de Angola, concretamente na província do Uíge, 300 quilômetros da capital. Opa, joia. 300 quilômetros da capital. E a empresa é de que área, Osvaldo? A nossa empresa, atuamos na área de comércio e prestação de serviços. De quê? Nós vendemos produtos cosméticos, falamos de creme, perfumes e Uhum. computadores, telefones. Cosméticos, computadores e telefone? Temos Olha duas só. áreas divididas. São duas empresas, então. Não, numa só empresa dividimos só as lojas. Tá. Computadores e celulares. Vamos lá. E como é que eu posso te ajudar hoje, Osvaldo? Hoje que eu te ouço 100%, você me ouve 100%. Hein? Tá bem, Campa. Já faz tempo que eu venho acompanhar o Campa. Então, a dificuldade que tenho tido em entrar em contato direito com o Campa, mas graças a Deus hoje está a ser bom e quero que continue assim até o final da conversa. Opa, Eu tomara, conheci vamos o torcer. Campa por intermédio de um amigo meu, Vitor. O Vitor já Vitor. falou com o Campa Ah, também. Foi Vitor é meu. Vitor Pedro? Vitor, sim, de É Angola. meu aluno. É meu aluno do Yeah. Empreendedor Líder, o Vitor. Uhum. É um amigo É daí. meu. Eu acho que é daí também de Uigi, né? Sim, Uhum. é mesmo daqui do Ige também. Sim. Agora, a pergunta que eu tenho para o Camper é como saber delegar a responsabilidade aos funcionários. Tenho tido maior dificuldade nessa área. Tá, então fala para mim que problema acontece aí com você nessa área e de delegar responsabilidade. Sim, o problema é o seguinte: tu delegas a responsabilidade ao funcionário, só que no fim de tudo as coisas não acontecem como você precisa. Não acontece. Tu tens que fazer o que ele não fez bem. Isso tem me trazido muitas dificuldades. Me dá um exemplo, Oswaldo, para eu te ajudar melhor. Não precisa citar Sim, nome, claro, né? Mas me dá um sim, exemplo aí. sim. Um exemplo, eu tenho um colega que é responsável tipo, o contabilista, praticamente, vou dar um exemplo claro, o contabilista. Tem vezes que Tá. o registro que ele faz, tanto da venda e de saída, não vai de encontro. Não vai de encontro. Então, o que que acontece? Tu tens que corrigir e resolver da melhor maneira. E às vezes tem me trazido dificuldade de como sair fora da empresa e ter outras parcerias, porque eu fico sempre cá. O que é que eu sinto? E se eu sair da empresa, as coisas não acontecem. Então, eu acho que se continuar assim, a empresa não vai evoluir. Aquilo que o Campa tem dito. O dono da empresa tem que sair do tradicional e ir para o estratégico. Essa é a luta. Entendi. O contabilista que você fala é alguém interno aí que faz os lançamentos para você? Sim. Só para a gente alinhar que aqui no Brasil o contabilista tem outra denominação, né? Que se dá só para a gente entender Sim. melhor. É alguém que Sim. trabalha na tua empresa e faz os lançamentos. Exatamente. Tá legal. Quantos E nesse caso, colaboradores você tem, Oswaldo? tenho 8, Oito. Ok. E isso totalizando acontece com eu os como oito? Ou só acontece com os oito ou é só com o contabilista? praticamente acontece com a maioria deles. Tá. Mas o maior, você citou o contabilista como problema porque ele é o maior problema ou você só lembrou dele aí, só para eu Só entender? me lembrei dele. O problema é da maioria. Só me O lembrei problema é da dele. maioria. Tá Sim. legal. Tá legal. Ok.
Vamos lá. E como é que você faz para passar essa responsabilidade? Vamos entender aqui. Como é que eu faço? Temos um Contratou um sistema. novo lá. Contratou um Sim. novo. Como é que você faz? Ao Vamos contratar o entender. novo, eu tenho dito o seguinte: epa, vais trabalhar na área X, mas a tua responsabilidade, por exemplo, vais ser o contabilista, a tua responsabilidade será fazer o relatório de vendas, de saídas e esse processo todo. Mas só que depois tens que cobrar, tens que Uhum. orientar. Se não fizeres isso, não acontece nada. Tá, beleza. Você disse isso. A tua responsabilidade é fazer isso, isso e isso. Sim, sim. Ok. E aí, você treinou a pessoa para isso? Como é que foi? Sim, dou orientações como fazer. Dou Dá orientação orientações. de como fazer. Sim, sim. Tá bem. Vamos lá. Assim, ó, o que que eu ensino, tá lá no Empreendedor Líder? Eu ensino uma sequência para isso. E essa sequência é que todos os cargos têm que ter uma descrição. Descrição de cargo e descrição de responsabilidade. Então tem que estar lá o contabilista, por exemplo, o cargo contabilista. Legal. Qual que é a responsabilidade do contabilista? Responsabilidade, fala para mim, qual que seria a responsabilidade aí para você, Não percebi, Campa, do desculpa. contabilista? Não percebi Qual que, bem. qual que seria a responsabilidade do teu contabilista aí? A responsabilidade do contabilista é registrar todos os produtos que entram na loja, registrar os produtos de venda, o valor gasto e me trazer o valor líquido a nível semanal, depois mensal. Ó, vamos lá. Ah, isso não é responsabilidade, Oswaldo. Isso é tarefa. Ok? Olha a diferença. Você não está delegando responsabilidade, você está delegando tarefa. A responsabilidade, você tem que pensar assim, o que que tu espera disso? Qual que é o resultado? Ok. O que que você espera do contabilista? Que ele te entregue prontinho, mastigadinho. Sim. O que que você espera dele? O que eu espero dele é resultados. Me trazer resultados. Que tipo de resultado? Vamos escrever agora. Que tipo de resultados? Contratou o contabilista para quê? Essa é a pergunta-chave. Para que que o cara tá ali? Eh, Ele está aí para trazer resultado. O resultado não é nada mais se não for o dinheiro. Porque ele é que vai velar, portanto, o desenvolvimento da empresa. Tudo ele é que vai dar conta como é que estamos, como é que não estamos. Porque ele sabe de todas as entradas, de todas as saídas. E ele é que sabe se a empresa vai a bom rumo ou não. Ele é que Tudo resiste a bem? isso. Então vamos lá. Então você já tem o primeiro resultado. Você quer que lá no final do período ele te apresente qual o resultado que a empresa deu. Correto? Tá. Então esse é um resultado que ele tem que te entregar. Sim. Que mais que um contabilista teria que te entregar aí? Aqui não consigo, não consigo responder, calma. Tá. Então você tem a lógica de qualquer contratação é isso. Cara, o que que você tem que me entregar? De quanto em quanto tempo que você tem que me entregar? Esse Sim. profissional que está com você, ele vai ter que olhar lá, te entregar um balanço, te entregar um DRE, te entregar um relatório que mostre quanto efetivamente de lucro você teve. Essa é a primeira Sim. responsabilidade. A segunda responsabilidade, por exemplo, Sim. seria manter os registros em dia para a hora que eu quisesse consultar no sistema, tá tudo lá. Tem que manter os registros em dia. Manter as Sim. coisas sob controle. Essa é a responsabilidade. Tudo tem que estar ali. Tudo que aconteceu de pagamento, de recebimento, ele tem que lançar em no máximo 24 horas, por exemplo. Tá? Por exemplo, é só um exemplo. Sim. Em Sim. 24 horas, qualquer evento de entrada e saída tem que estar lançado lá no sistema. Final do mês, DRE tem que estar pronto aqui, já com um resumo do resultado e uma explicação de onde que foi o lucro, o que, que Exato. aconteceu, como é. Uhum. Esse é o resultado, tá? Sim. Resultado. Fato. Fato.
que acontece? Passou essa responsabilidade. Ainda na descrição de cargos e responsabilidade, quando se vai contratar alguém, eu sugiro que se preveja assim, tudo sobre aquela pessoa que vai ocupar aquele cargo. O que ela tem que saber, como ela tem, o que ela tem que conhecer, quais habilidades ela tem que ter, que tipo de gente, que tipo de ser humano tem que ser, se está preparado ou não para aquele cargo. Então, eu descrevo essa responsabilidade. Massa. Contratei a pessoa, passei essa responsabilidade. Eu ensino lá no Empreendedor Líder também, no módulo 9, que é o módulo de gestão de pessoas, inclusive que se faz um contrato de responsabilidade. Tem mais cunho, comprometimento mesmo do que cunho formal legal, tá? Mas tem mais cunho assim para a pessoa estar ciente que é aquela responsabilidade. Bom, como que eu vou fazer essa responsabilidade? Como que eu vou entregar essa responsabilidade? Aí são os processos, toda a documentação de processos, a rotina de resultados que estabelece o que a pessoa tem que fazer todos os dias, que ela tem que fazer uma vez na semana, uma vez por mês, isso é a rotina da pessoa. E ali eu tenho que pensar 4 coisas, que por mais que eu adoraria ensinar tudo isso aqui numa live, não tem como, porque eu tenho um curso inteiro para ensinar isso, é muito conteúdo, é muito extenso. Mas a lógica, para dar uma resumida, é que as pessoas elas têm que saber 4 coisas fundamentais para que elas possam cumprir a responsabilidade. E essa aqui eu quero que você anote aí. É o que elas têm que fazer. É a primeira coisa. O que ela tem que fazer. A segunda coisa. Como ela tem que fazer. A terceira. Quando ela tem que fazer. E a quarta. Por que ela tem que fazer aquilo? Qual é a importância daquilo? O que aquilo tem a ver com a responsabilidade dela? Ou seja, como aquilo vai agilizar a entrega da responsabilidade. Sim. Então, vamos rebobinar a fita aqui. Voltei lá. Contratei a pessoa, vou olhar a descrição de cargo. Opa, essa pessoa tem a ver com a descrição de cargo. Entrevistei ela. Vi que ela, além das competências técnicas, ela é uma pessoa que eu gostaria de ter na minha empresa. Ela tem valores, tem caráter, tem comportamento legal. Vi isso na entrevista, tá? Fiz uma entrevista, fiz uma investigação e vi isso. Contratei, transferi a responsabilidade, olha, a tua responsabilidade é essa. Para cumprir a tua responsabilidade, você vai ter que exercer essa e essa e essa tarefa. Ok. Aí vamos treinar para que você cumpra essa e essa tarefa. Aí eu me certifico que está claro, está entendido. A pessoa entendeu. Não, entendeu? Entendi. Então explica para mim. Vai, o que você tem que fazer? Como que é? Explica para mim. Entendeu? Entendi. Agora vamos trabalhar. Já treinei, já fiz tudo. Eu estou dando uma versão compacta para você, tá, Oswaldo? Dando uma versão trailer do filme aqui. Mas a lógica é essa. Treinei a pessoa, botei a produzir, agora eu vou fazer algo mais importante de tudo. Vou acompanhar. Vou ver se está fazendo certo. Aí a pessoa não fez certo. A primeira vez, pisou na bola, não fez, esqueceu, tive que eu fazer. Em vez de eu lá fazer, eu vou chamar a pessoa. Cara, fulaninho, vem cá, vamos conversar. Te lembra que eu te passei a responsabilidade de fazer isso, de me entregar isso? Pois é, isso aqui você não fez. O que aconteceu aí? Oswaldo, eu não entendi muito bem. Então, o que você não entendeu? Tal e tal. Então, eu vou te explicar. Tá, te expliquei. Ok, cara, como é que você vai resolver agora para você me entregar isso aqui? Se eu fizer, é mais cômodo. Eu vou lá e faço. Eu sei fazer. É mais cômodo. Só que se eu fizer, eu tirei a responsabilidade dos ombros dele e trouxe para o meu. Não é mais com ele, agora é comigo. E aí eu começo a gerar um recado assim, ó. Cara, se eu não fizer, tudo bem, Oswaldo vai lá e faz. Entendeu? Okay. Então, vamos lá. Primeira vez que aconteceu. Vamos lá. Por quê? Por que não deu? Por que você não me entregou? Por isso e isso. Então, vamos resolver isso e isso e isso. Agora você resolve, agora você me entrega. Você vai ficar mais tarde? Você vai fazer como isso? Como é que você vai fazer? Eu preciso isso nesse prazo aqui, cara. É tua responsabilidade. E o cara foi lá e fez. Cumpriu a responsabilidade. Legal. Isso foi a primeira vez. Sim. A segunda vez, de repente, a pessoa pisou na bola de novo.
não fez de novo, errou de novo. O que você vai fazer? Vai chamar de novo. Ó, cara, seguinte, estamos conversando de novo pelo mesmo problema. Aquela vez aconteceu isso, você me disse isso, você me disse tal coisa, te treinei, resolvi com você, você resolveu, parará, e agora? Como é que você vai resolver isso aqui, ó? Só que é o seguinte, a segunda vez a gente está conversando. Ah, beleza, a pessoa alinhou, foi lá, fez, aconteceu, funcionou. Terceira pisada de bola, mesmo caso. Aqui agora a conversa já não é mais mãozinha na cabeça, não. Aqui é, como dizia minha mãe, é chinelinho na mão, né? Agora a conversa é o pé de orelha. Cara, só um pouquinho, meu. Terceira vez. Já conversamos sobre isso. Já ficou claro, você me disse que tinha entendido. O que está acontecendo com você? Ó, eu preciso de alguém que faça isso, cara. Você vai ser essa pessoa ou eu vou ter que colocar outro? Vamos resolver de uma vez por toda? Aí, vamos. Então tá, beleza. Ó, fulano, só que fique claro uma coisa, tá? Eu não vou mais falar com você sobre isso, tá? A gente não vai mais ter essa conversa aqui. Ficou claro para você que é a última vez que eu conversei sobre isso. Ou você me entrega essa responsabilidade, ou eu preciso ter alguém que me entregue essa responsabilidade. Vai ser você ou eu vou ter que buscar outra pessoa? Ok. E aí, se a pessoa errar pela quarta vez, o que você faz? Terminar contrato. Total. Termina o contrato. Sim. Acabou. Já deu 3 chances. Senão se fica fazendo papel de bobo. É. E É pior, verdade. e além de fazer o papel de bobo, você dá o recado para os outros colaboradores. Cara, não dá nada. Se eu não fizer, o Oswaldo faz. Não precisa me Sim. preocupar. Ah, que horas encerra o expediente aí em Angola? 18 horas? Que hora fechamos? É, Fechamos às 16 horas. 16 horas. Sim. 16 horas. Ah, não deu para terminar? Não, tá tudo certo. O Oswaldo termina. Não pode ficar esse recado. Cara, é tua responsabilidade, pô, não é minha. A lógica, Oswaldo, que dia vocês pagam o salário em Angola? Como é É que se paga? mensal? O Mensal. salário? Mensal. Mensal. Que dia é? Pagamos o dia 2 do outro mês, a dia 5. Então tá. Digamos que chegar dia 5 e você não puder pagar o salário dele, tá tudo bem para ele? Não, Não? não, não. E se ele não fizer se ele não fizer aquilo que você espera que ele faça, tá tudo bem para você? Não também. Não está. Não, também, cara, é uma relação, é uma troca. O colaborador, ele me dá entrega de um resultado com base naquilo que ele conhece, naquilo que ele sabe, e eu dou salário para ele. É uma relação comercial. É tipo Exatamente. você me vender um cosmético. Eu for aí comprar um shampoo, Sim, se você não me entregar o shampoo, tá ruim para mim. Se você me entregar e não te pagar, tá ruim para você. O colaborador é igual, cara. É a mesma coisa. Então o empresário tem que estar ligado disso aí. O cara tem a responsabilidade, ele tem a obrigação de me entregar. Se não entrega, se ele não entrega, não tá bom para você. exato. E aí, eu nem vou Entendi. entrar muito no mérito de legislação, porque eu não conheço a legislação trabalhista em Angola. Do Brasil eu Ok. conheço, e do Brasil é horror, né? É um Sim, horror aqui. Mas mesmo assim, se tiver tudo bem documentado, bem embasado, tiver advertência escrita, tiver prova que isso aconteceu, cara, dá para fazer até justa causa, sim, que é quando você não precisa pagar os direitos, tá aqui no Brasil. Dá para sim. fazer. Tem gente que acha que não, mas dá sim. Se tiver bem documentado, tudo formalizado certinho, dá sim. Tá bem. Entendi. E os passos que o Campo acabou de dizer agora são detalhes que eu nunca pensei. Eu acho que também tem sido a falha. Uhum. Mas daqui em É, diante vou cumprir. eu te falei um trailer do filme aqui, porque eu não consigo ensinar tudo, né? Porque cada Sim, uma dessas coisinhas aí existe um rito, né? Existe uma sequência de coisas que tem que ser feitas, né? Mas a sim. lógica é essa, né? É a responsabilidade que tem que estar com a pessoa, tem que me entregar a responsabilidade, eu tenho que fazer com que ela cumpra, tenho que me encarregar, eu tenho que, na verdade, assim, ó, transfira a responsabilidade, dou os meios para que a pessoa cumpra aquela responsabilidade
e cobro que me entregue. Cara, você tem tudo para fazer, tem tudo na tua mão. Te ensinei, te dei os recursos, te dei as ferramentas. Cara, é só você fazer. Tá bem. Entendi. A Esse, falha tem sido na maneira de contratação. Acho que tem sido é, aí a falha. como que você acha que está falhando aí? Fala para mim. A falha foi não dar esse detalhe que o Campo acabou de dizer, dar, instruir ou treinar, foi uma das falhas. Isso foi como eu disse, faz isso e me traga isso. Então aí é tarefas. Mas já agora, ensinar como fazer, quando fazer e por que fazer, essa história e regra vai ser útil na hora da contratação. E mesmo com esses que você já contratou, você pode fazer Sim. isso também. Sim, vou começar. Entendeu? Começa de Vou novo, começar. cara, vem cá. Sim. Acontece o seguinte, ó, eu tô sobrecarregado, eu tô com vocês aqui para vocês fazerem essas coisas aqui. Conversa com um por um, né? Um por um. Bom, Ó, tô vendo que não tá acontecendo, tô vendo que tá falhando aqui, tá sobrando para mim. Aí eu não sim. consigo fazer a empresa crescer. Se eu não consigo fazer a empresa crescer, eu não posso garantir o teu emprego, não posso garantir Exato. teu salário, não posso garantir que você cresça, que você se Uhum. desenvolva. Então eu preciso que você me entregue essa e essa e essa responsabilidade. Então você vai Sim. realinhando com as pessoas. Sim. Nesse caso, Campa, tem um colega meu que trabalha comigo, está há um ano na empresa, mas tu não consegues notar ele a desenvolver? Deixa eu te perguntar uma coisa. É Sim. colega? Ele é teu sócio? Não, é funcionário, Campa. Tá, então ele não é teu colega. Sim. Isso é Sim. importante. Este pensamento é importante. Ó, vou falar Entendo. um negócio aqui, Oswaldo. Sim. Para mim, as pessoas são o maior bem que uma empresa pode ter. As pessoas. Exato. Cara, Sim. você pode ter marca, você pode ter produto, pode ter serviço, pode ter tecnologia, pode ter nome. Sem pessoas, você não faz nada. Exato. Então, pessoas, você tem que cuidar dessas pessoas, desenvolver essas pessoas, se preocupar com essas pessoas. Mas você tem que ter um limite. Exato. Um limite. Cara, existe uma hierarquia aqui dentro. E veja bem por que eu falo isso, cara. Porque quando eu tenho aquele conceito de que o cara é meu colega, na hierarquia eu me igualo a ele. É verdade. Entendeu? Na hierarquia, eu não sou. Como ser humano, eu sou igualzinho a ele. Exato. Tá? Eu não valho um centavo mais do que ele, como ser humano. Mas na Uhum. hierarquia, ele me deve uma explicação, ele me deve uma entrega. Então isso tem Exato. que ficar claro, e parte da gente deixar isso claro. Dito isso, eu quero te dizer que a gente não pode levar o colaborador para amiguinho. Posso ter um clima legal, posso ter um ambiente bacana, onde as pessoas vêm, contem os problemas, desabafem, contem uma piadinha, mas não é amiguinho. Sim. Cara, aqui esse é o colaborador. Então isso precisa ficar claro. Porque aí eu ganho uma coisa chamada respeito, Oswaldo. Sim. Respeito. Respeito. Eu ganho uma coisa chamada respeito. E tem que haver respeito numa hierarquia. Porque Sim. quando não há, quando a pessoa ela perde aquele respeito pelo superior, pelo chefe, vamos dizer assim, Sim. ela acaba perdendo um pouco o empenho pela responsabilidade. Essa é a Exato. relação, tá? Se perdeu o respeito, se eu enxergo como um mero colega, o colega não vai me cobrar. O É. colega não vai fazer eu cumprir. Ele é meu colega, ele é meu amigo. Então parte de você isso, tá? Parte de você. Ó, cara, legal, a gente se dá bem aqui, mas eu, na hierarquia, sou teu chefe. E eu preciso que, como chefe, que você me entregue essa e essa responsabilidade. Entendo. Eu sei que não era isso que você me perguntar agora, mas eu achei pertinente a gente conversar sobre isso. Não, está valendo, Campo, está valendo isso. Está. Então pode voltar à tua pergunta aí, Oswaldo, que eu te cortei, acabei te cortando. Não entendi, Campo. Pode voltar à pergunta que você ia fazer dele, que eu acabei te cortando. Ah, ok. Um dos outros problemas, um dos maiores problemas que eu tenho vivido na empresa é essa.
E agora, tem um problema, Campo. Hum, É daqueles colegas, desculpa, já tenho um hábito de chamá-los assim. É daquele colaborador ingerenciável, como o Campa tem dito. É um outro problema também. que ele é o quê? E Desculpa, Oswaldo, eu não ouvi a palavra que você falou. Ele é um colaborador colaborador ingerenciável, ingerenciável. ingerenciável, Tá. é um problema sério. Eu acho que, eu não sei se é é mais para os angolanos, não sei. Porque tu orientas, ou seja, ele sabe que a regra da empresa é isso. Mas só que ele faz de outra maneira, faz da maneira que ele pensar, que ele entender. Eu já terminei contrato com alguns colaboradores por causa disso. Tu mandas fazer isso, faz do jeito dele. Tu manda fazer isso, faz do jeito dele. Então, e aquilo trazia grande dificuldade dentro da empresa. Tu pensavas que já fez a entrega, não fez. Tu pensavas que já comprou, não comprou. E se ele comprar, comprou uma outra coisa, o cliente vem devolver. Então, era um problema sério. Não sei como lidar com esse tipo de colaborador ingerenciável. Mesma coisa da questão da responsabilidade. Mesma coisa. Cara, nós temos na empresa, nós temos que ter o regulamento interno, que são as regras da empresa, né? Sim, Eu ensino a fazer isso lá já no módulo 7, no módulo 8 eu ensino como fazer o regulamento, né? O que que pode, o que que não pode. Temos sim, que ter a documentação, os processos, como é para fazer, as pessoas têm que seguir. Tem que seguir aquilo ali. Tem que estar claro para elas que aquele é o jeito certo. Ah, Oswaldo, mas lá na outra empresa que eu trabalhava eu fazia diferente. Cara, lá é lá, aqui é aqui. Aqui você vai fazer assim. E aí a lógica é a mesma. Errou uma vez, conversa uma vez. Errou a segunda vez, conversa a segunda vez. Errou a terceira vez, conversa com o chinelinho na mão. Ó, cara, é a última vez que a gente conversa sobre isso. Mesma sim. lógica. E quando sair, aí tem um negócio chamado exemplo. Quando uma pessoa dessa sair, tem que ficar claro para todo mundo. Esta pessoa saiu porque ela não cumpriu as regras. Por isso tirei ela do nosso time. E vale para qualquer um que não cumprir a regra, aqui vai sair também. Aqui Sim. não é uma democracia, aqui é uma empresa. Ok. Aqui nós estamos atrás desse resultado. E a gente vai atrás disso, e para fazer isso, a gente precisa que as coisas aconteçam desse e desse jeito. Então todo mundo que está aqui comigo vai ter que trabalhar assim. Sim. Campa, Entendeu? isso é Então verdade. Ok. Isso é isso verdade. é verdade, Oswaldo. Tem que ficar claro, cara. Tem que Sim. ficar claro. Se existe regra, tem que fazer cumprir. Isso vou te falar, você me comentou assim, acho que isso é só em Angola que acontece. Não é, cara, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro, cara. A Sim. diferença do angolano pro brasileiro é só onde nasceu. Somos todos iguais, cara. Tem Sim. diferença nenhuma. Entende? É no mundo inteiro assim. Ok. Yeah. Como conhecemos a realidade daqui, a ideia que vem vai ser é só com o angolano, então por isso eu tinha que dizer isso. Não, é tudo Nós igual, aqui. cara. Não interessa a região, cara. É tudo igual. Se a gente, se quem tá no comando, quem está no comando, se não fizer cumprir essas regras, se não fizer cumprir essas responsabilidades, cara, não vai Ok. funcionar. Não É, vai. E aí, sim. quando eu falo comando, chega um ponto que você vai dividindo o comando. Você vai ter os teus gerentes, os teus supervisores. Eles vão ter que ter esse pulso também no setor deles de fazer isso acontecer. Então, cabe também ao dono cobrar isso, né? É verdade, é verdade. Eu acho que nós já víamos donos de empresa aqui na cidade do Ija, na província do Ija, que hoje em dia baixaram, desapareceram as empresas. Eu acho que a grande dificuldade, a maior dificuldade foi essa. Foi É, essa. Ser dono de é. uma empresa sem ter esse tipo de orientações que o Campa dá para nós, que tem sido um grande, como é, uma grande biblioteca para nós. O Campa tem sido uma grande biblioteca para nós. Obrigado, cara. E juro que tem ajudado muito. Hoje em dia, tem vezes que eu vou me deitar para a cama, fico a pensar, Campa disse isso, disse isso. Então eu tenho que entrar direito com o Campa, ver se falamos assim, de olho para olho, como tem dito, e graças a Deus está a ser bom. Está a ser bom. E o Campa não tem noção quantas pessoas estás a tirar desse mundo do operacional. Não tem noção. Opa, E legal, nós cara. agradecemos muito por isso. É E isso. vamos Tamo junto. aplicar essas orientações que estamos a ter com o Campa.
Vamos aplicar. O Sim. negócio é aplicar. Aí a aplicação é que dá resultado. O grande É. problema, Oswaldo, aí eu não Sim. sei como é que é Angola. Pode ser que seja diferente do Brasil. Mas no Uhum. Brasil, pelo menos, no Brasil não existe nenhuma faculdade para você ser empresário. Não Não, também existe isso. aqui. Não tem. Aqui temos aula, temos no ensino geral, temos aula de empreendedorismo, só uma cadeira de É, empreendedorismo, mas agora uma faculdade que ensina para ser empresário é difícil, não tem. não Aqui no tem. Brasil, cara, se você fizer curso de engenharia, você vai Sim, sair pronto para ser um engenheiro, trabalhar na exato. profissão de engenheiro. Fez Sim, curso de contabilidade, vai aprender a ser um contador. Fez direito, vai aprender a ser um advogado. Fez sim. qualquer profissão, cara, vai aprender a exercer a profissão. Ah, Campa, É, mas tem administração. Às vezes o brasileiro fala, mas tem a faculdade de administração. Tem. Sabe o que eles ensinam? Ensinam a lógica do planejamento estratégico, a lógica do DRE, ensinam ferramentas. Ponto. Não ensinam ser empresário. Não sim. ensinam você a lidar com equipe. Não, e Uhum. trazem teoria de livro, de fulano, de ciclano, lá, mas não ensinam na prática como você cobra as pessoas, como você passa a responsabilidade, como você se mostra para o mercado, como você vende. Não existe faculdade para isso. Sim. Então as pessoas, às vezes, se culpam, cara. Puxa, mas eu não sei fazer isso, mas ninguém ensinou a fazer isso. Não tem que se culpar. Eu acho que para mim, quem está na frente de uma empresa hoje, independente se é no Brasil, em Angola, em qualquer lugar, o cara tem uma empresa aberta, paga as Sim. contas, vive daquilo ali, paga funcionários, esse cara, para mim, é um super-herói. Esse cara é Sim. acima da média, não interessa, pode estar errando o quanto for. É um super-herói. Porque ser empresário não é para qualquer um. E Pois além não de é? não ser para qualquer um, ninguém ensina isso, cara. Ninguém ensina como faz. É, é verdade. Isso é que nós vimos aqui, não é fácil. Ainda atendendo a vida, o problema econômico a nível mundial, nessa fase não tem sido fácil. E Não, tu tens aí exatamente. todos os salários pagos, ninguém vem te cobrar, então tem sido uma luta difícil. Por isso é que eles devem fazer as coisas como se deve. Exatamente. Então, a diferença para aquele empresário que a empresa decolou, subiu lá nas nuvens, nossa, cresceu, tem um monte de gente. Para aquele pequeno, a diferença é só o jeito que ele fez. Só isso. É só Sim, postura. É só saber fazer a coisa do jeito certo e se comportar do jeito certo. é, Porque são duas coisas que, se tiver algum aluno meu aqui comigo agora, pode confirmar. São duas coisas que eu bato muito no empreendedor líder: técnica e comportamento. duas Duas coisas. coisas. A técnica é importante, mas é o comportamento. É o comportamento. Então, estou sempre falando de comportamento. Comportamento. É o comportamento que faz a diferença. É como se Sim, porta. ok, verdade. Te ajuda em mais alguma coisa, Oswaldo? É, Campa, nós quando demos responsabilidade, por exemplo, eu tenho um diretor executivo para mim. Tá. O salário deve diferenciar também, diante de todos, quem é gerente de caixa, quem é gerente de compra. Tanto o salário deve diferenciar atendendo às responsabilidades que nós vamos delegando. Oh, O que, será que assim? você acha? Eu, para mim, tenho motorista, gerente de caixa, eh, outros que eu tenho é gerente de compra, tem um salário único. Tem um salário único. Aí pensa comigo, para que eu ia querer ser diretor da tua empresa, então? Tem um monte de responsabilidade se é o mesmo salário. Não percebi? Você paga o motorista e o diretor o mesmo salário. Não. Só o gerente de compra, gerente de caixa. O diretor-geral é diferente. É o único que ganha diferente. O O diretor diretor-geral ganha executivo, diferente. não. O diretor executivo que está atrás de mim, que eu sou o diretor-geral, ele ganha diferente. A lógica é essa, ó. Quanto mais para cima na pirâmide, mais Sim, responsabilidade, sim. maior o salário. Ok. Essa é a lógica. Quem tem mais, as pessoas elas ganham, o salário delas tem que fazer jus a duas coisas. Tem que fazer jus
a responsabilidade que ela tem Sim. e a escassez que ela tem no mercado. As pessoas Sim. ganham por essas duas coisas, a responsabilidade e a escassez. Quanto Ok. mais responsabilidade ela tem, quanto mais difícil de contratar alguém daquela área, mais escasso é aquele profissional, mais tem que ganhar. Sim. Então, Tá, quanto tá bem. mais para cima da pirâmide, mais tem que estar ganhando. Pô, mais para cima o risco é maior, você concorda comigo? Ok. Sim, Quanto concordo. mais para cima o risco é maior. É melhor, Quanto sim. maior o risco, maior tem que ser a responsabilidade, maior tem que ser o salário da pessoa. Agora, tem um problema que eu queria também não parar de colocar ao campo. Dinheiro no caixa. Nós temos tido dificuldades, às vezes, de termos dinheiro no caixa. Será que deve-se controlar os gastos ou devemos também cuidar das vendas ou melhorar as vendas? Tá, deixa eu entender. Você tá faltando dinheiro no teu caixa para pagar as contas, é Sim, isso? sim. Tá. Ó, é que existe uma série de causas aí para isso, que você tem que entender Hum, aonde que está a causa. Primeira causa, pode ser que você está vendendo pouco, você teria que estar hum, vendendo mais. Segunda causa, pode ser que você está vendendo muito barato perante os teus custos. ok. A tua margem não está suprindo os teus custos, aí o DRE vai te mostrar isso. Hum, Pode ser que você está comprando, eu não sei como é que é Angola, aqui no Brasil se vende muito a prazo. Pode ser que você está comprando muito à vista e vendendo muito a prazo. ok. Pode ser inadimplência. Pode ser desvio, falta de gestão no teu estoque. Pode ser mercadoria que estraga e você não vê. Hum, Pode ser uma série de coisas. Tem que ir na raiz do problema. Tem que ir sim, lá na raiz. O que está acontecendo? Então, quando você... Por isso que assim, ó, a base para isso, para mim, é o DRE. ok. Fechar o DRE, o demonstrativo de resultado de exercício. Ensino a Sim, fazer lá no módulo 6 do Empreendedor Líder. Demonstrativo de resultado de exercício. exercício, ok. Então, fez o DRE, eu vou olhar os números. Opa, a minha despesa está muito alta, a minha entrada está muito pequena, meu CMV está muito alto. Eu começo a entender muitas coisas aí. Campa para CMV, por exemplo, hum, CMV é um negócio que pode quebrar uma empresa. CMV muito alto pode quebrar uma empresa. ok. E para calcular o DRE, tem que ser no final do mês. Na verdade, assim, ó, você não consegue fechar no final do mês o DRE porque você vai ter informações que vai vir depois, tipo a folha de pagamento, Hum, impostos, né? Então você vai fechar ali no máximo na metade do mês seguinte. ok. Ali na metade do mês seguinte você vai conseguir fechar o DRE. Essa vai ser mais ou menos a loja, no máximo, tá? O DRE é um negócio que é importante eu falar, é que o DRE é interno, tá? Tem gente que delega pro contador, ah, faz aí, contador. Aí o contador faz com o que ele tem, com as notas que a pessoa mandou, com as compras. Então o DRE é feito sempre na empresa. Por quê? Hum, Porque aí tem a visão real, que entrou, que saiu, tudo. Tudo que passou tem que estar no DRE. Esse negócio sim, de largar lá para o contador externo fazer é maior furada. Não vai nessa aí que não vai te dar um número legal. tá bem. Tá? Então parte do DRE. Você já fecha o DRE hoje? Ainda de campo, ainda. Tem Ainda que fechar. porque, ainda porque temos alguma dificuldade de pagamento, ainda não conseguimos pagar o mês de março, Mas o DRE não tem a ver com pagamento, tá? O DRE tem a ver com competência. com competência. É quando aconteceu a despesa ou quando aconteceu a receita. Independente se você pagou ou não. O DRE você olha sempre o regime de competência. Tipo assim, ó, comprou hoje, que dia é hoje? 22 de abril. Uhum. Vai pagar lá dia 20 de maio. É competência abril, vai entrar o valor total no DRE de abril, que é competência.
Então, o DRL olha a competência. Se você fizer DRE olhando o pagamento ou recebimento, está errado. Aí é fluxo de caixa, é outra coisa. Ok. Tá bem. Legal? Sim. Só estou a anotar. Uhum. Ok. Eu Bacana. tenho uma espécie de um. Estou a formar, já tenho por aí 20 e tal páginas de todo o conteúdo que eu tenho tido do campo. Ah, Nos olha todos só. os vídeos, então Mas eu costumo inserir no computador. conteúdo melhor, sabe aonde que se tem, meu? Não percebi. Tem e-mail, sim. Sabe aonde que você tem conteúdo melhor do Campa? Não, não sei. Lá no Empreendedor Líder. Lá tá tudo mastigadinho, passo a passo, desenhadinho. O que que Sim. você tem que fazer primeiro, o que que você faz depois, a sequência. Tá tudo lá. Lá é muito melhor do que live. Live a gente conversa um pouco aqui, um pouco Sim. ali. Lá tá todo o método desenhadinho, bonitinho. Ok. Quanto ao curso de empreendedor livre, nesse caso, para mim, só fica Não, para não o tá aberto. próximo. Não tá aberto. É só quando abre que a gente divulga isso. A gente faz um evento antes, um evento gratuito chamado Jornada da Empresa Sem Incêndios. Na Sim. jornada eu já dou muito conteúdo ali. Mas é 2, 3% do que tem no Empreendedor Líder. No final da jornada eu falo do Empreendedor Líder e eu abro as vagas. Aí a gente divulga valor. Aí é tudo lá. Então fica aqui no nosso Insta. No nosso Insta a gente Sim. vai divulgar aqui, quando tiver as vagas para a jornada, que é um evento gratuito. Você pode participar só da jornada, aí depois você Sim. decide, o empreendedor líder é para mim, não é para mim, mas participa primeiro da jornada. Nessa turma que o campo abriu há pouco, eu estava assistindo empreendedores, a empresa sem incêndio. Era às 21, 20 horas lá no Brasil. Nós aqui era 1 da manhã. Não, 0 horas. Eu estava assistindo todas. Da primeira jornada até a terceira, até a quarta. Ó, Acompanhei. isso eu acho muito legal do angolano, cara, porque a gente tem os encontros com alunos de tira dúvida Sim. e começam às 20 da noite e vão até, Sim. às vezes até às 22. Sim. E o pessoal fica, cara, o angolano fica ali no encontro, cara, impressionante. Sim. Os brasileiros começam 21h40, tenho que sair, tenho que dormir, e o Não. angolano fica. Se eu ficar Nós até ficamos até 23, terminar. só que o Ok. detalhe é que 22 horas aqui é 2 da manhã aí para vocês, né? Uma diferença de 4 Sim. horas. E o Uhum. pessoal fica, cara, enquanto não. Cara, acabou, pode dormir, o cara não sai. Interessante É. isso. É muito interessante. E quando eu tenho aula aquelas horas, quando eu vou acompanhar o campo, tenho que recompensar, dormir, descansar já de dia, para aquelas horas noturnas não ter sono. Tem É, sido assim. exatamente. O Ok. Vitor, eu não sei se fazia isso, mas eu tive um outro aluno aí, que o nome dele é Adanildo, não me lembro a cidade dele. Uhum. E o Adanildo, ele dizia que ele dormia antes. Ele ia de tarde para casa, dormia e depois vinha para os encontros. Sim. Dormia antes para aproveitar, chegar descansadinho. Sim. Vamos dar Obrigado, certo campo. hoje, tá Obrigado. bom? Forte Sim. abraço aí para você, sucesso aí. Obrigado, igualmente, campo. Sim. Tchau, tchau. Eu adoro esse pessoal de Angola, eles são muito comprometidos aí. Quando eles pegam para fazer um negócio, eles vão até o fim mesmo. Vão do começo ao fim, fazem, acontece e tem resultados. É fantástico. E o Vitor, inclusive, ele fez uma live comigo outro dia. A gente conversou um pouquinho sobre os resultados que ele teve. Nossa, sensacional, que é da mesma cidade aí do Oswaldo. Mas, dando uma pequena resumida no que a gente falou aqui, que a gente conversou com o Oswaldo, essa é a real, tá? Da equipe, você tem que guardar essa palavra-chave. Cada um da sua equipe, cada pessoa que você contrata, tem que ter uma responsabilidade atrelada e você tem que cobrar essa responsabilidade. Garantir todos os meios para que ele entregue, mas cobrar. A pessoa tem que estar entregando aquilo que é para entregar. E é assim que tem que ser, e é assim que você não fica se matando tanto de tanto trabalhar. Eu ensino todo passo a passo, né? Lá no Empreendedor Líder tem todo o caminho para isso, como que se faz, desde o começo, como que contrata, como que seleciona, como que põe a produzir, como que treina, como que passa os processos, como que cria os processos, porque isso tudo faz parte. Então tem que ter, e não tem campo, ensina numa live, não dá, é muita coisa, vai ficar fazendo live aqui 100 dias consecutivos e não ia entregar tudo, então tá tudo lá, né? E é isso, encerramos mais uma edição aqui do Café com Consultoria. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.